hoje nós vamos falar sobre o nosso terceiro tema, que são as cãibras, conhecida por muitos e não apreciada pela maioria das pessoas. Bem, o que são cãibras? Simples, objetivo direto, são contrações involuntárias do músculo. E essas contrações, elas são dolorosas e rápidas. Bem, onde ela pode ocorrer? Ela pode ocorrer em qualquer parte do nosso corpo. Quando que elas vão ocorrer? Aí a gente, o que acontece? Ela pode ocorrer em qualquer momento. Seja durante uma atividade física, seja dormindo ou em repouso. Como eu falei que ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, ela pode ocorrer aonde tenha o músculo estriado. E o músculo estriado ele está presente em todo o corpo. Então, estamos, como diz, bem servidos com as cãibras. Em que parte ela é mais comum? Então, assim, ela pode ocorrer em todas as partes, porém, elas são muito comuns nos pés, na sola dos pés, nas pernas e na coxa, principalmente na parte posterior das pernas, da panturrilha, posterior de coxa. Ela pode ocorrer também nas mãos, principalmente quando a pessoa está com tendinite, ela tem ela tem que fazer um relaxamento, ou ela fica muito tempo no computador, ou ela tem que escrever muito, vem as cãibras. Pode ocorrer no braço e também no abdômen. Geralmente, as cãibras, elas duram 10 minutos. Então, assim, de um ciclo, até 10 minutos. E mais à frente a gente vai ver que também ela pode passar um pouquinho. Aí é um caso que a gente deve se preocupar. Quando elas passam de 10 minutos. Começou a passar de 10 minutos, ela começou a ocorrer mais de uma vez ao dia. Elas causam muito desconforto. Elas acontecem junto com um inchaço, vermelhidão, ou alterações na pele. E também quando elas podem vir acompanhadas de fraqueza muscular. Então, vindo um desses casos, a gente começa já a se preocupar. Repetições durante o dia, passar de 10 minutos, causar muito desconforto, acontecer junto com inchaço, vermelhidão, alterações na pele e acompanhados de fraqueza muscular. Bem, como a gente vai identificar? O que acontece? A gente começa a sentir o quê? Espasmos, tornando visível o músculo. Você vê o músculo, ele fica o quê? Rígido. Ele fica contraído. Você começa a ver o quê? Os tendões. Então, você consegue visualizar bem quando está ocorrendo a cãibra. Bem, o que a gente não pode fazer? É forçar a musculatura. A gente deve evitar o máximo. A pessoa deve fazer sempre quando nós fizemos coisas outras, para colocar a pessoa em um local, numa posição confortável, e ela também não pode prestar o socorro. Dependendo da dor que ela está sentindo, ela consegue fazer alguns procedimentos. Se não, se tiver alguém próximo, melhor. Nós temos diversas causas, então eu vou citar algumas. O exercício físico, o que acontece? O exercício físico em excesso, ele pode causar uma fadiga, e isso vem ter a cãibra. A pessoa não estar num bom condicionamento físico. Então, as principais causas da cãibra estão muito direcionadas aos exercícios. Apesar de não serem só essas, mas a gente começa logo lembrando por ele. Exercício muito intenso, ou por muito tempo, então elas acabam surgindo. Fadiga, lembra fadiga? Cansaço. Então, você começa a estressar muito o músculo, então ele fica fatigado. Ao invés de você parar, você vai persistir. Aí vem, o sinalzinho dela. E a falta do condicionamento. Por isso que a gente tem que vir com o exercício gradativamente. Até o seu músculo ir acostumando, e a gente para ter um bom resultado. A tensão muscular, quando está tenso também. Então, isso também pode ocasionar a cãibra. As câimbras podem surgir
durante o exercício, gente, durante o exercício, na execução dele e horas após. Porque lembra que o que acontece? Ainda fica aquele acúmulo de ácido lático, então ela pode ocorrer após. Então, por isso a gente tem que sempre prestar muita atenção ao nosso corpo. Ficar parado muito tempo no lugar também, né, pode ocasionar. Então, a gente fica muito tempo parado, na mesma posição, pode ocasionar a cãibra nos músculos pela falta do movimento. Enquanto é em cima é pelo excesso, o ficar parado é pela falta. Então, é um contraponto. A desidratação. Água ou água, né? Então, a água é muito importante. As câimbras, por muitas vezes, elas podem ser sinais da desidratação leve ou moderada. É que exige de você. Mas exigir o quê, professora? Então, ela faz o quê? Você, quando está fazendo o exercício, você é aquele que desgasta, perda no organismo. Então, você tem que fazer essa reposição. Este tipo é muito frequente quando o ambiente está o quê? Muito quente, quando a pessoa transpira muito, ou quando ela está tomando alguns remédios também. Já vi até esse caso. Então, o que acontece? Então, eu tenho que me hidratar antes, durante e após, para repor. Então, aquelas pessoas que têm maior perda, que ela consegue ver pelo suor, pela transpiração, ela sabe que ela tem que fazer essa reposição de água. E sempre lembrando a água, a temperatura ambiente. E ela dá alguns sinais, né? A boca fica seca, sensação de sede frequente, diminuição da urina e cansaço são sinais de desidratação. Aí a gente entra na falta de cálcio e potássio, né, que são, né, os sais minerais, né? Eles são muito importantes para a contração muscular e também para o relaxamento. Então, quando o nível desses sais minerais ele está muito baixo, eles podem causar a cãibra. E pode acontecer durante o dia sem nenhuma causa aparente. Estou assim, daqui a pouco vem a cãibra. Então, nos sinais, não fez exercício, vamos começar a descartar. Não estou tenso. Hoje, então, pode ser uma falta de sais minerais. Por isso que as pessoas bebem durante a atividade física, né, os repositores, né? Então, é um dos caminhos. O soro caseiro também é um dos caminhos. Água de coco. Então, são meios de repor. Também, ingestão de alimentos que tenham, né, o potássio, a famosa banana. Então, você comer banana, você escolhe um horário para você estar fazendo essa reposição do cálcio. Pode ser ela, a fruta em si, ou ela misturada com outra, uma vitamina. Tá? Aí fica a critério. E um caso muito interessante, que a diminuição do cálcio e do potássio durante a gravidez. As mulheres grávidas têm uma tendência muito de ter cãibra por essa perda do cálcio e do potássio. As pessoas que usam diurético também, com essa perda de líquido, ela tem que repor. Um caso bem interessante até que eu encontrei foi também que o tétano, embora seja muito raro, ele é uma das possíveis causas para o surgimento das câimbras frequentes, já que a infecção causa uma ativação constante nas terminações nervosas em todo o corpo. Então, né, ela vai causando a cãibra, as contrações musculares em qualquer parte do nosso corpo. Então, é bem interessante, né? Além de ser muito perigoso, né? Se você pegou, se feriu no prédio enferrujado, você tem que procurar para ver se a sua vacina está em dia, senão você fazendo, já estando no local, você já faz, né, a vacina. Corte por alguns objetos, né, com ferrugem. Então, ela acaba o quê? Ela tem como causa, ela pode provocar o quê? Rigidez no pescoço, uma febre baixa. A má circulação. Então, gente, o estreitamento das artérias, elas podem causar essa má circulação. Isso acontece porque existe menos sangue chegando nos músculos. E também há o quê? Menos oxigenação disponível. Então, esse tipo de câimbra é muito comum nas pernas, principalmente nas panturrilhas, pela má circulação. Aí lembra daquele exercício? Vai fazendo movimentos, né, de ficar na ponta do pé para o quê? Para aumentar a circulação. Que é aquele exemplo que nós demos semana passada, quando nós falamos do desmaio. Então, olha só, que você pode ter uma cãibra e seguir de um desmaio. Ai, gente, combinação nada legal.
E como eu já vinha citando, né, com vocês, né, falando sobre o uso de medicamento, além dos diuréticos, né, como a furisumida, que podem causar a desidratação e levar ao surgimento das câimbras, outros medicamentos podem ter como efeito secundário o aparecimento das contrações. Até eu anotei o nome de algumas medicações, como a nodopelisa, a neostigmina, o raloxifeno, a nifedipina, a terbutalina, o salbumatol, a lovastatina, são exemplos de medicamentos que, né, como efeito, podem causar a câimbra. Então, por isso, né, a gente até falou naquele caso, tive a câimbra, não, já sei o motivo. Mas quando ela começa a ter aqueles casos, né, que a gente fica preocupado na investigação, ele vai ver se é medicação, então ele vai fazer toda uma anamnese para saber o porquê que você está tendo. Se de repente é um excesso de exercício, tudo bem, vamos diminuir. Mas podem ter outras causas. Então, né, a gente tem que fazer essa investigação, né, logo a princípio, para descartar exatamente esse grande problema. Por que eu falo isso? Porque ela pode ser por causa de falta de minerais, que a gente está falando, então ele vai pegar, né? Vai fazer esse equilíbrio. Diabetes. A diabetes também ela pode causar câimbras. Ontem, conversando com meu paro, que ele é diabético, exatamente, eu fiz essa pergunta, o pessoal estava estudando, e não, exatamente. Doenças do fígado também pode causar, e as doenças do coração. Então, são alguns problemas de saúde. Então, por isso, né, está vindo constante, está vindo repetido, está se repetindo mais vezes durante o dia, vamos, né, procurar um clínico geral para a gente fazer o quê? Para a gente descartar esses problemas, certo? E o que fazer quando ocorrer? Então, a gente tem diversos caminhos. O primeiro que todo mundo já conhece, é o alongamento. Então, vou lá, colocou, se a pessoa está tendo lá na panturrilha, na coxa, você pode colocar a pessoa deitada e você vai lá segurar o pé, a gente fala o pé em ponta, porque a tendência é da contrair ficar em ponta. Você vai trazendo, fazer esse movimento para o quê? Para flexionar os pés, trazer os dedos, né, as unhas em direção à perna. Então, você vai forçar, além disso, porque ela vai estar o quê? Vai estar alongando o posterior de perna, com a perna esticada, se for na coxa, a mesma coisa. Então, você pode fazer isso deitado com a perna esticada, outra pessoa fazendo, ou não tendo ninguém, você pode também fazer o quê? Colocar aqui coxa, fazer um ângulo de 90 graus. E aí você vai conseguir, né, puxar. Isso se for na panturrilha. Se for na coxa, segurou. Aí você pode pegar uma camisa, pode pegar um elástico, uma corda, para ajudar a fazer o movimento. Isso sozinho. Tanto quando outra pessoa ela vai fazer o alongamento em você. Segundo, massagem. Massagem no local também. Você pegou após passar a câimbra, você massagear para ajudar a relaxar. Porque é que acontece, enquanto a pessoa está, ela vai ficar tensa. Então, você vai conseguir localizar o local, que às vezes a gente se sente tão bolinho. Ela fez o alongamento durante 1 minuto, massageia o local. Às vezes ela já vai relaxando. Se não, aí volta, força mais um minutinho de alongamento e vai lá, massageia o local. Aplicação de calor. A gente faz a aplicação de calor né, que, enquanto ela está com cãibra. Tá? Pode fazer também, né? Aquecer o local. A aplicação do gelo, a gente utiliza porque a pessoa fica dolorida após a cãibra. Então, após aquele local ficou dolorido, aí você pode fazer a aplicação do gelo. Tá? Durante eu posso fazer uma aplicação de calor e após eu faço a aplicação de gelo. Claro, né? Lembra, a gente falou tanto de desidratação, nós falamos da reposição de sais minerais, então o que a gente faz? Reposição hídrica. Vamos fazer, porque a gente sabe que nós devemos beber no mínimo 2 litros de água. Onde fica localizada a nossa escola? Nossa escola fica localizada na Zona Oeste, num dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro. Então,
o que acontece? O nosso gasto é maior, então a gente deveria o quê? Repor mais, principalmente nos dias que estão mais secos, os dias, né, mais abafados, aquele calor de 42 graus, eu falo que é de 45 na sombra, de 50. Então a gente tem que estar fazendo essa reposição hídrica. Às vezes fala, não posso beber água durante o exercício. Então, não é beber 3 litros de uma vez, né? Não, mas aí você vai fazendo gradativamente. Reposição dos sais minerais, que a gente já, né, conversou, então, faz reposição aquelas bebidinhas que eu não vou fazer propaganda, porque não estou recebendo por isso. Então, fazer essas reposições, ou a própria água de coco, ou o soro fisiológico. Eu estava até vendo aqui, a gente deve evitar a prática de atividade física após o almoço, a gente tem que dar aquele intervalo. Por isso, das grandes mudanças, né? As aulas de educação física de algumas turmas são após o almoço. Então, por isso que foi pedido que a turma, até aquele grupo, almoçasse mais cedo, para quê? Para ter esse intervalo. Para começar a fazer o que é digestão, para fazer. Então, a pessoa que está fazendo uma atividade física durante a parte da manhã, como é o caso da turma de vocês, diferente da turma que faz à tarde, após o almoço. Então, até na hora de você colocar a atividade, você tem que diminuir. Pensar também como que está o clima, como está a umidade do ar, então tudo isso implica. O alongamento, a importância de fazer o alongamento antes da atividade física, durante a atividade física, após a atividade física, alongamento, né? A gente briga, o alongamento está sempre. Acordei, o alongo, passou o susto inicial, faço aquele alongamento para colocar o meu corpo no lugar, porque às vezes a gente dorme tão, né, fechadinho, todo recolhido, e nessa que a gente levanta, a gente pode ter uma câimbra, um movimento súbito. Fazer um alongamento antes de dormir. Poxa, eu tenho tendência a ter câimbra. Alonga antes de dormir. Então, eu falei, se alonga antes de dormir, alonga ao acordar, para evitar, né, principalmente que tem câimbra noturna. Então, e a gente começar a prestar atenção nos períodos que está tendo, né? De repente, vou ter uma prova, eu estou tensa naquela prova, olha a tensão muscular. Você pensa, você está tão tensa, de ter assim, você não fez nada, você está todo duro. Então, aí já tem, né, uma das causas. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção no nosso corpo. Para finalizar, eu selecionei alguns vídeos, mas esse aqui foi um dos mais, bem curtinho, né? A imagem já vi lá, tá a pessoa caída, né? Ou um jogador, um atleta, um skatista, pegando, principalmente a gente vê isso dentro do esporte, no mundo do esporte. A gente vê até o caso de a gente tá tendo um jogo de futebol, vem lá, ele não está com câimbra, né, pela fadiga muscular. O que acontece? Aí vem lá, joga água gelada, ou vem com aqueles sprays gelados e coloca no local. Também eles são eficientes para esse tipo de atividade, né? Esse tipo, desculpa, de ocorrência. Nós temos que lembrar que câimbras são contrações involuntárias que vêm do repentino de maneira localizada e dolorosas. E elas são muito comuns em pessoas acima de 65 anos. Elas são comuns em acontecer na sola dos pés, na panturrilha, e atrás e na frente da coxa. Acontecendo, alongue imediatamente o músculo por 1 minuto. O sedentarismo, problemas circulatórios e cansaço muscular, as hernias de disco podem contribuir para o aparecimento das câimbras. Então o que a gente tem que lembrar é de fazer um alongamento e fortalecimento muscular. E sempre que possível, procurar ajuda de um médico. Muito perigoso, assim, a gente está falando assim, de estar no ambiente terrestre. As pessoas têm muita câimbra também nos ambientes aquáticos, principalmente em aulas de natação, hidroginástica. Por isso, a grande importância de um aquecimento bem realizado. Alongamento e aquecimento, para evitar que o aluno ele tenha uma câimbra. De repente, está ali nadando, e ele tem a câimbra, o que acontece? Às vezes é causa de afogamentos, porque a dor vem tão forte que a pessoa ela não consegue vir com as braçadas até a borda e segurar. Então, por isso também dá a importância de sempre ter um guardião nas piscinas, porque é um caso que parece ser complexo, mas ele acaba vindo com grande ocorrência. Eu vou deixar esse link também com vocês, do site Minha Vida. A gente vai encerrando essa apresentação.